pessoal, tudo bem? Se você, assim como eu, gosta de plantas raras e tem dificuldade de encontrá-las na sua cidade e aí precisa comprá-las pela internet, assistam esse vídeo que eu vou dar algumas dicas para vocês sobre quais cuidados precisamos tomar ao fazer compras pela internet. Quais são então os cuidados que eu preciso ter? Primeiro, quando eu escolho a planta que eu quero, eu preciso conhecer a fundo esse vendedor. E aí, para que eu tenha uma noção da qualidade do produto dele, é interessante você conversar com outras pessoas, com outros consumidores. E aí, então, vale a máxima de você estabelecer contato com as pessoas que você tem nas redes sociais e perguntar sobre aquele determinado vendedor. Bom, e aí o que eu preciso saber? Eu preciso saber sobre a qualidade das plantas, eu preciso saber sobre o prazo de entrega, eu preciso saber sobre o valor e principalmente sobre o valor do frete e a forma como esse frete será feito. Se ele virá por transportadora, se ele virá pelos correios, como é que isso acontecerá? Bom, falando em correios, é preciso enfatizar que os correios não autorizam a venda de plantas, o transporte de plantas, desculpe. E aí, então, geralmente elas acabam vindo de uma forma, digamos assim, ilegal, porque elas vêm como se fossem outros produtos de decoração, de jardinagem, ou semelhantes, tá? Artesanato, por exemplo. Podem ver que na declaração de conteúdo não consta planta. Dependendo da sua cidade, da localidade em que você se encontra, às vezes os correios podem reter essa mercadoria caso eles saibam que são plantas. Eu nunca tive essa experiência, porém eu tive relatos já de seguidores lá no Instagram que me disseram que tiveram as cargas de plantas retidas pelos correios. Bom, essas são algumas questões a ser levadas em consideração. A outra, comprei o produto, paguei o produto, era aquela suculenta que eu queria ou aquela planta que eu queria muito, agora vamos esperar ela chegar. Bom, e aí então se você pegar se esse transporte for feito por uma transportadora, provavelmente você terá um código de rastreio. Vá acompanhando o decorrer desse processo para você saber onde é que se encontra a sua mercadoria. Pelos correios também é a mesma questão, você recebe um código de rastreio, geralmente o vendedor vai te enviar, e aí você rastreia onde é que está a sua mercadoria, e aí fica aquela assim, né, nossa, aquela torcida para que tudo dê certo, e que a gente não vê a hora da nossa plantinha chegar, de tanta ansiedade. Chegada a planta, aí eu então vou dar algumas questões, alguns conselhos que eu aprendi na prática, tá? Se você não puder filmar, fotografe. A caixa chegou, fotografe a caixa. Eu vou mostrar para vocês uma caixa que chegou para mim recentemente para vocês verem o estado dela. Observaram que a caixa está íntegra, não havia problema algum. Essas plantas eu adquiri de um local, um garden próximo à minha cidade. Então, são cidades vizinhas, ficamos a 60 quilômetros de distância um do outro. E essas plantas foram adquiridas numa semana, foram postadas na semana seguinte. E no outro dia, vieram por Sedex, no outro dia elas estavam aqui na minha casa. Então observaram que a caixa estava íntegra, certo? A outra questão que vocês precisam fotografar ou filmar, abrindo essa caixa, para que vocês vejam como é que esse produto veio embalado. Se ele foi bem acondicionado, se ela está protegida de choques, né, de batidas. Então observem essas questões, registrem se possível, tá? A outra questão, ao desenrolar os produtos, observe se eles estão íntegros. Eu vou mostrar para vocês a foto de como é que os meus produtos chegaram nessa compra cuja qual eu estou fazendo esse relato.
Perceberam? Então, se a gente for levar em consideração que a caixa estava íntegra, o produto estava bem embalado, porém as plantas estavam danificadas, onde é que está o erro? No transporte? Sim, foi justamente isso que o vendedor alegou, que o problema estava no transporte. Bom, vejamos. Se a caixa está íntegra, então me parece que no transporte correu tudo bem, ela não estava nem amassada. E aí então eu entrei em contato com o vendedor e o vendedor me deu 3 opções, tá? As opções são as seguintes. A primeira delas, a princípio, a vendedora me alega que ela não tinha plantas para repor. Simples assim. Na sequência, ela disse que teria. Então eu falei, mas você acabou de dizer que não tinha essas plantas. Mas eu enviaria as matrizes. Porém, a primeira proposta, ela não pagaria o frete. Então, eu já paguei um frete para receber o produto, eu teria que pagar um frete para devolver o produto, porque ela ainda pediu a devolução dessas plantas, e pagaria um novo frete para que ela me mandasse essas 2 matrizes. Portanto, pagaria 3 fretes. Financeiramente não compensaria, então eu iria ter um gasto aí de aproximadamente R$70 com o transporte dessas plantas para que eu pudesse receber uma nova suculenta e eu não saberia qual era o estado em que ela ia chegar. A segunda proposta era que eu fosse até essa cidade vizinha, que dá 60 quilômetros, e levasse as plantas e então fizesse a troca. Bom, para eu me deslocar até lá, eu teria gasto com combustível, pedágio, o que geraria em torno de R$80 de gasto, mais ou menos, tá? Também não compensaria. E a terceira opção que ela me deu era eu ficar com as plantas danificadas e numa próxima compra ela me daria um super brinde. Bom, eu respondi assim, sem querer ser grosseiro, não haverá próxima compra. E ela disse que entendia. O resumo disso tudo foi que eu fiquei no prejuízo, porque não compensava eu pagar mais 2 fretes para fazer essa troca, não compensava eu me deslocar até a cidade vizinha, ainda mais num contexto de pandemia, cujo qual há altos índices de infecção nessa cidade vizinha. Não adiantaria eu arriscar nem a minha saúde, nem ter esse gasto financeiro. E aí, por fim, também não compensava eu adquirir uma nova planta para ganhar um super brinde. Então, eu acabei ficando com as plantas danificadas, porém, a pessoa deixou de ter um cliente. E eu não expus nomes, não quero, porque também a minha intenção não é prejudicar ninguém. Eu entendo que talvez possa ter acontecido coisas que fogem do controle do vendedor. Porém, uma das questões que eu prezo muito na hora de comprar as plantas pela internet é o pós-atendimento. Então, o vendedor ele precisa saber que pode acontecer alguma coisa e ele precisa dar esse retorno para o seu cliente. Perder um cliente. E fiquei com a planta e aqui eu mostro para vocês como é que ela está hoje, tá? Ela está se recuperando bem. Eu não tive muito cuidado com ela porque eu achei que fosse um caso perdido, então eu já coloquei ela diretamente no sol. Aqui tem os restos mortais que sobraram das folhas que vieram quebradas. E eu ainda tenho algumas folhas quebradas, mas para mim o pior foi o miolo que estava danificado e preto. Eu achava que talvez estivesse fungado, mas eu coloquei veneno, né? Coloquei cercobim, que eu uso cercobim, e ela está se recuperando. Bom, botei ela para fritar no sol e ela vai bem. Então, o que eu deixo de dicas para vocês que eu aprendi ao comprar plantas pela internet? Primeiro, saber a procedência das plantas. Conhecer esse vendedor é muito importante. Levar em consideração como será feito esse envio. Se é por correios, se é por transportadora, quanto tempo isso vai levar para chegar até a sua casa. E se o frete compensa por conta da distância. Eu vejo muitas pessoas me perguntando lá no Instagram se eu vendo plantas, e a primeira questão que eu vou perguntar é de onde você é. Então, às vezes não compensa, entendeu? Você mandar uma planta para tão longe, quando de repente a pessoa consegue encontrar na sua região. Levando essas questões em consideração, ao receber as plantas, observe-se a embalagem,
Observe se essa embalagem está íntegra, registre esse momento de abertura, se for possível, fotografe, filme, porque caso você precise conversar com o seu vendedor, ele vai te dar esse retorno. Eu vou dar um outro exemplo do que aconteceu comigo. Eu comprei plantas, 3 suculentas grandes, na verdade eram 5, mas 3 eram minhas, de um fornecedor de Minas Gerais, eu sou do Paraná. E então veio por uma transportadora aérea, porém o que era para eles me entregarem na sexta-feira, eles não fizeram a entrega. A mercadoria levou 2 dias para chegar de Minas Gerais para o Paraná. Porém, ela ficou retida no aeroporto por 6 dias. E aí eu entrava em contato com a transportadora, não conseguia retorno. O dia que eu consegui retorno, eles me alegaram que entregariam na sexta-feira. Porém, findou a sexta-feira e eles não entregaram as plantas. Eu precisei me deslocar para essa cidade vizinha, que é Londrina, para retirar as plantas na segunda-feira. E aí, então, após fazer isso, eu montei um processo, não um processo judicial, tá? Um processo manual mesmo. Eu mesmo fiz, com as fotos das plantas, com os gastos que eu tive, com o valor do frete, com o valor das plantas, e enviei para o atendimento dessa transportadora aérea. Eles me fizeram o ressarcimento do transporte, tá? Então, o que eu gastei para ir até essa cidade vizinha para retirar as plantas, a transportadora me pagou. Por isso que eu reitero o quanto é importante vocês registrarem o momento em que vocês recebem as plantas, abrir essas plantas. Mas para além disso, em conversa com o vendedor, ele me alegou que caso as plantas não sobrevivessem, ele me faria o estorno ou do dinheiro ou me enviaria novas plantas sem custo algum. É essa questão que eu prezo muito no atendimento pós-venda e que eu acho que vocês também devem levar em consideração. Bom, dito tudo isso, então fica a síntese de tudo que eu acho e o que eu recomendo para vocês. Observe o vendedor, veja a forma de transporte, quantos dias vai levar para chegar, qual é o valor desse frete. Na hora da chegada, registre se as plantas estão intactas, fotografe esse momento, coloque as plantas para reidratar. Eu ensinei para vocês aqui já no canal como é que eu reidrato as plantas com vitaminas do complexo B. E aí, depois desse processo, use um bom substrato, uma boa drenagem. Também já ensinei vocês sobre o substrato. Coloquem as plantas de vocês em processo de adaptação. Nunca façam como eu fiz com essa, de colocar diretamente ao sol. Vá colocando elas aos poucos e vocês terão umas plantas belíssimas depois de adaptadas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Isso é algo muito importante para a gente saber, visto que ninguém nunca me alertou sobre isso e eu precisei aprender as duras penas. Então, quero passar para vocês essa mensagem para que quem compra plantas pela internet tome esses devidos cuidados e precauções. Tudo bem? Abraço, pessoal, e até a próxima!